Boa noite, boa noite. Quinta-feira, vamos ajustando aqui a nossa live, vendo se a luz está boa, se o som tá bom, se a internet me ajuda, porque a aula que teve na terça-feira às 20 horas, tivemos um probleminha técnico, como acontece aí, né? Nem sempre a tecnologia nos ajuda. Caiu a internet no finalzinho da aula. Mas deu tudo certo. Depois eu chamei o pessoal pro Instagram, até para responder as perguntas. Mas alguns estão me perguntando, enquanto a gente espera a doutora Ana Paula aqui, que é a nossa musa da noite. Depois eu vou falar um pouquinho sobre esse lançamento do curso, que tá show de bola. Vamos chamar ela aqui. Vamos lá. Olá! Oi, oi! Tudo bom, Elvira? Como é que tá? Tudo bem? Boa noite! Boa noite, prazer estar com você. Prazer imenso, é todo meu. Eu disse, hoje nós vamos estar com a musa, a doutora Ana Paula Sorrentino. Eu estava escutando, acredite. Sabe que eu tenho muita admiração por ti, né? Não é a primeira vez que eu te falo isso. E eu disse assim, a gente tem que estar trazendo essas pessoas que são exemplo da odontologia e da área da saúde, que eu acho que é tão importante, né? Eu estava falando um pouquinho que eu tenho me direcionado bastante para o público de quem está recém se formando, está montando o seu consultório, está começando a carreira na odontologia. Então, os dentistas que já têm esse tempo têm uma bagagem para dar, às vezes, algumas dicas para esses profissionais novos aí que vão entrando, né? E hoje eu queria escutar um pouquinho da tua história aí pra gente, para o pessoal também conhecer um pouquinho de toda essa bagagem que já tem da odontologia. Como é que é para ti, assim, hoje, contar um pouquinho sobre a tua história, né? Vai ser um prazer, Elvira. Na verdade, eu faço odontologia, eu digo que eu faço há 38 anos, porque eu sou formada há 34, mas tem os 4 anos de faculdade, né? Os 5 anos de faculdade que a gente está lá trabalhando também naquela posição difícil, né? Lidando com as pessoas, aprendendo a lidar com os pacientes, né, Elvira? E assim, então, a clínica mesmo eu tenho há 34 anos. E se eu pudesse dar uma dica hoje para quem está começando, é procurar se diferenciar, né? De alguma maneira se diferenciar dentro da profissão que escolheu. Eu gosto de dizer que eu sou dentista raiz mesmo, né? Eu vi até a gente se conheceu quando você trouxe o motorzinho para mim, o motor elétrico. Motor elétrico. E assim, eu amo meu motor elétrico, gente, já fica a dica, tá? Falem com a Elvira, porque é maravilhoso. Mas assim, se diferenciar dentro da profissão que você escolheu. Se você está nos assistindo e não é dentista, não tem problema. Se você é médico, tem que se diferenciar como médico. Se você é pedicure, tem que tem que se diferenciar. Dentro da área que você escolher, a pessoa tem que se diferenciar. Se ela continuar... claro, até uma coisa que eu gosto de contar, quando eu fiz a faculdade, tinham 30 faculdades de odontologia no Brasil. Parece um sonho, né, gente? Tinham 30. Bah, imagina hoje. 540. Então, Loucura, hoje, né? na época, já saía assim, ó, já tinha bastante dentistas no mercado. Hoje é um absurdo que tem de dentistas no mercado. Então, assim, tá, mas e aí? Não vale mais a pena ser dentista? Claro que vale. É uma profissão gostosa, paga bem, né? Mas as pessoas têm que ter alguns cuidados. Na verdade, primeiro, se diferenciar. Segunda, cuidar muito do seu corpo. E aí eu posso dar algumas dicas bem da tua área, né? Gente, todo mundo estuda na faculdade ergonometria. Mas as pessoas esquecem que isso é muito importante. Tu não faz a ideia de quantas pessoas eu atendo, quantos colegas eu atendo hoje na minha clínica que não fazem mais odontologia. Porque tiveram uma lesão no ombro, porque tiveram um problema de coluna, porque tiveram um problema de cervical, e eles não conseguem mais fazer odontologia. Gente, dor impede que a gente trabalhe. Por isso Sim, com que está certeza. sempre cuidando o seu equipamento. E a forma como você trabalha. Uma experiência que eu posso passar desses meus 34 anos de consultório, eu vi há um tempo atrás, eu comecei a ter uma dor na minha perna esquerda. Mas assim, ó, chegava de noite, eu não tinha posição para dormir. Eu botava a perna por cima, eu botava a perna pro lado, eu botava a travesseira no meio, mas doía tanto a minha perna.
Aí eu fui no meu médico, eu tenho um médico muito bom aqui em Porto Alegre, que, nossa, eu acho ele Dr. House. E aí ele me examinou e ele falou assim, ah, tu tá com uma bursite no quadril. Meu, bursite no quadril, como assim? Do pedal. Então já fica uma boa dica. Gente, não dá para trabalhar assim com a perna esquerda. Hoje em dia, sabe o que eu faço? Eu trabalho uma semana com a perna esquerda, uma semana com a perna direita, uma perna... Vai trocando o pedal de lugar. São pequenas coisas assim que ajudam a gente a manter, trabalhar tantos anos na odontologia, né? Sim, a gente fala até que na hora de montar o próprio consultório, ver essa ergonomia de trabalho, né? Porque muitas vezes deixam somente na mão do arquiteto, o arquiteto nem sempre sabe qual é a posição melhor do dentista, do profissional trabalhar. E às vezes ergonomicamente não fica apropriado, tipo, fica longe para ele buscar um material em cima de um balcão, ou o mocho não está apropriado para o dentista ficar, e aí começam as dores, né, doutora? Não, e tem mais, viu? Gente, vocês têm que revisar o equipamento de vocês seguidamente. Por exemplo, eu tenho mais uma história de dor para contar para vocês. Há um tempo atrás, eu comecei a ter dor aqui no ciático. Parecia ciático, não sabia se era coluna. E aí, eu faço massagem já há mais de 20 anos, tá? Uma recomendação para quem é dentista, tem que ter seu massagista. Eu fazia 2 vezes por semana. Hoje eu consigo fazer todos os dias, mas eu fazia 2 vezes por semana. Aí, eu terminava a massagem, tinha aqui uma bola, parecia que tinha enrolado minha musculatura nas costas. Aí eu peguei e um dia terminou a massagem, eu tomei banho e desci para trabalhar. Primeira vez que eu puxei o equipo, deu aquele mau jeito nas costas também. O que eu me dei conta? Que estava na hora de trocar o equipo. Estava na hora de trocar. Então, assim, gente, o equipo não dura a vida inteira, né? Precisa de manutenção e precisa ser trocado, né? Tem hora para tudo, a gente tem que trocar. Com certeza, eu brinco que é que nem carro, né? Se não trocar o óleo, se não estiver fazendo as manutenções diárias, o carro não vai andar. E o carro que leva para o sucesso é o consultório, né? E assim, em tudo. Então eu me lembro que logo que eu me formei, eu tive sorte, meu marido tinha estudado nos Estados Unidos, e ele adorava ir para os Estados Unidos. Ele falou assim, Ana, a gente tem que fazer um congresso lá nos Estados Unidos, congresso americano. E quando nós chegamos lá, nossa, a primeira coisa que a gente viu é que lá nos Estados Unidos, gente, há 34 anos atrás, já se falava da clínica com marketing. Eu vou te dizer assim, ó, eu não me lembro quantos cursos tiveram, mas pelo menos uns 15 cursos de marketing na odontologia tiveram. Então, eu fui assistir os cursos de odontologia e meu marido foi assistir os cursos de marketing. E foi aí que ele decidiu, então, administrar a clínica. Porque a gente se deu conta, que quando eu me formei, hoje não é mais assim, né, Elvira? Mas antigamente as pessoas diziam assim, não, eu só tenho paciente de indicação boca a boca. Odontologia é um negócio, você tem que aprender a vender o seu negócio, você tem que se diferenciar. E marketing na odontologia já se faz lá nos Estados Unidos, gente, há mais de 35 anos atrás. Aí a gente aprendeu que tinha que fazer marketing, a gente voltou, aí a gente entrou na área da odontologia estética, já era uma diferenciação. Ah, dei muito a cara bater, tá? Dei muito a cara bater, porque na verdade, na época, ninguém acreditava em odontologia estética, eu dizia que era picaretagem, de bomba, né? Mas a gente tá... Sim. Aí depois eu fui fazer meus cursos de especialização, então eu sou especialista em dentística, prótese, implanto, eu sou mestranda em biotecnologia da saúde e mestranda em medicina integrativa. Daí eu fui fazer esse mestrado em medicina, o doutorado, desculpa, meu doutorado em medicina integrativa numa faculdade americana. E agora você vai me entender por quê. Porque aqui, claro que as faculdades aqui são ótimas, mas a gente só estuda alopatia, que é tratar com medicação. E eu tava achando maravilhoso a parte de naturopatia. Então, quando eu comecei a estudar naturopatia, que eu vi que a gente pode arrumar o nosso terreno biológico e não adoecer, bom, aí eu já trabalhava com ozônio, né, que é uma terapia super natural. E para essas pessoas que estão entrando agora na odontologia, gente, não tem como trabalhar na odontologia sem ozônio, não tem. Tá? Hoje eu fico me perguntando assim, gente, como é que eu trabalhei tantos anos sem ozônio? E aí, então, chegaram os óleos essenciais, que eu já usava, na época eu usava há 6 anos, já trazia dos Estados Unidos. Chegaram aqui no Brasil, que vocês também já conhecem, é muito bom, né não, Elvira?
Eu sou apaixonada, eu sou viciada, na verdade. Eu tenho o meu ritual, o da manhã, o do meio-dia, o da tarde, o da noite. A gente Ó, não vive até mais, trouxe uns vidrinhos aqui, ó, para mostrar pro pessoal, ó. E tenho vários. Ó, gente, a gente não vive mais sem os olhos. Eu é. conheci os olhos, eu vira há mais ou menos uns 8 anos atrás, uma amiga veio jantar em casa e ela trouxe uma amiga dela junto que estava vindo de Utah, dos Estados Unidos. Eu tenho uma filha, né? Gente, eu vou continuar minha história aqui. Eu tenho 3 filhas e 9 netos. Uma filha mora em São Paulo, uma em Utah e uma na Califórnia. Aí essa senhora veio jantar aqui, né? Ela era de Utah. E eu tava pegando um gripão, ainda bem que não era essa época do Covid, né? Senão as pessoas saíam correndo. Sim, já saiu voando. Então ela chegou e eu tava uma tosse, assim, pegando um gripão. E ela falou assim: ah, posso te ajudar? Eu disse, pode. Aí ela pegou um copo d'água, pingou 2 gotinhas de peppermint e deu pra mim, porque eu tava com tosse. E a tosse passou. Gente, confesso pra vocês que eu tinha um pouco de preconceito, porque assim, eu só tinha estudado até então alopatia. E eu já tinha 3 especializações, né? Então eu achava que sabia. Gente, a gente pensar que a gente sabe é a maior bobagem do mundo. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que a gente não sabe nada. Aí ela me deu água com peppermint, passou a minha tosse. Eu falei, ah, coincidência, né? Estava sendo educada com a visita. Vidrinho de On Guard, que é um óleo que ele melhora a nossa imunidade, trata um monte de coisas. E eu peguei e tomei por educação. Ela falou assim, olha, toma 2 gotinhas agora comigo, toma 2 antes de dormir e toma amanhã cedo. Me deixou o vidrinho, eu tomei, né? Gente, eu fiquei tão apaixonada porque eu acordei curada. E aí eu falei assim, nossa, isso funciona. E aí, quando eu cheguei, eu ia muito para Utah, eu falei assim, quando eu for para Utah, eu vou nessa lojinha. Quando eu cheguei lá, eu vi, né, não era uma lojinha, era uma mega empresa de 3 bilhões de dólares. E ah, no campus da Duterra, tem um hospital onde eles só tratam com óleos essenciais. E aí eu fui entender o que era naturopatia, entendi por que ele tinha me curado assim tão rápido, né? É porque cada gota de óleo tem 40 milhões de trilhões de moléculas. Ou seja, ele é nanoparticulado. Ele atravessa a membrana celular e mata o vírus, que medicação nenhuma consegue fazer. Então, aí eu entendi que os óleos essenciais realmente funcionavam. E aí eu comecei a usar na clínica. Hoje, Elvira, os pacientes dizem assim, doutor, eu nunca mais vou poder sair daqui. Porque eu chego aqui, você me coloca ozônio, você me dá óleos. A minha terapia normalmente hoje é toda com óleos essenciais, né? Eu termino a cirurgia, eu sou implantodontista, como eu falei. Eu termino uma cirurgia de implante, eu pincelo em cima da cirurgia óleo ozonizado misturado com óleos essenciais. A cicatrização de um dia para o outro, assim, parece mágica. Então, assim, são algumas dicas para quem está começando, né? Vai se habilitar em ozonioterapia, isso vai fazer de você um cirurgião dentista diferenciado. Vai fazer um curso de aromaterapia. Gente, aromaterapia na odontologia é maravilhosa. Essa semana eu recebi um livro do Perfect Details, que é de harmonização orofacial. Dou aula em 6 pós-graduações de harmonização orofacial, tá, Elvira? Então, eu sempre coloco na harmonização orofacial tanto o ozônio quanto os óleos essenciais, tá? E o meu mestrado, meu trabalho de mestrado foi tirar o suco nasogeniano com ozônio. Então, eles me chamam para falar nos cursos de harmonização orofacial. Mas aí, claro, né, gente? Eu já falo dos óleos essenciais e do ozônio junto, porque hoje a gente tem terapias que a gente usa essas 2 terapias direto na clínica. E realmente funciona e ajuda muito. Então, a pessoa se diferenciar, faz todo... Tu entende, né? Você vai para Claro. tu quer um clínico geral, você quer aquele que se especializou. Essa é outra coisa que quando eu saí da faculdade, eu não pude logo no início fazer especialização. Não tem problema. Ache o seu tempo e vá fazer, né? Exatamente. Eu vejo que hoje os acadêmicos de faculdade, eles saem bem menos preparados para o mercado, por quê? Porque antigamente, claro, era menos dentistas, digamos assim, para o público todo, e todo mundo seguia o mesmo ritual. Hoje não, né? Hoje a gente vê consultórios aí com uma tecnologia imensa, com muitos diferenciais dentro do consultório, e aí quem está se formando às vezes se assusta um pouco de montar o seu próprio negócio e seguir adiante. Aí o que eles fazem? Não, eu primeiro tenho que fazer minha especialização ou seguir meus estudos, senão não vou ser ninguém. Não, tem muitas outras coisas nesse meio que dá para se diferenciar e não só uma especialização. É isso que eu tenho tentado trazer um pouquinho, mudar um pouco essas mentalidades, né?
enxergar mais o mercado global de tudo que está acontecendo. Sabe o que eu acho que acontece, Elvira? No início, quando a gente se forma, dá medo montar o consultório, tá? Claro que eu Uhum. tinha medo também. Acho que eu não tenho. A gente sai da faculdade e sempre tem aqueles que vêm te contar a história assim: ah, eu lia 3 livros por semana, porque eu ficava lá na sala de espera lendo livro, esperando paciente. Vai ter gente que conta história triste. Mas, gente, não tenham medo. Se eu pudesse dar um conselho, não tenham medo, montem o seu consultório. Isso eu devo ao meu marido, viu? Porque quando eu saí da faculdade, eu falei assim: ah, Alexandre, eu estava grávida, imaginem. Eu estava grávida, falei assim: eu vou esperar um tempo, porque agora eu tenho um bebê. Ele disse: não, vamos montar o consultório agora. Eu disse assim: não, mas sabe o que que é? O início, ele disse, sempre vai ter um início. Pode ser agora, pode ser Uhum. 5 anos, pode ser 10 anos. Vou começar agora. E olha, ele me empurrou bonito, viu, Vira? Ele me empurrou pro mercado. E foi assim, ó, graças a isso que eu saí já fazendo, saí trabalhando com filha, tá? Eu tinha uma filhinha nenê. E assim, ó, fica a dica também, tá, gente? Claro que a gente conhece gente que não, ele foi todo organizado, esperou, se formou, aí esperou para se casar. Aí casou, esperou não sei quantos anos para ter filho. Eu tenho amigas que Uhum. fizeram isso, tiveram que ir para terapia. Porque depois você se acostumar com a vida, porque vai mudando, né? Então, assim, quando eu Uhum. estava na faculdade, eu me casei, faltavam 6 meses para me casar. Aí meu pai dizia assim: não, esperem ela se formar, que aí ela já vai estar trabalhando, vocês já vão juntar mais dinheiro para casar. Aí meu mãe deixei das conversas e falou assim: não, então se é por isso eu caso daqui a 10 anos, vou casar com muito mais dinheiro ainda. Aí a gente É verdade. casamos 6 meses antes de eu me formar. Um mês depois, eu fiquei grávida. Aí, eu já me formei, eu vira casada com uma bebezinha. Aliás, com barriga, eu tava com barriga. Eu tava com uns Sim. 5 meses de gestação. E logo em seguida veio oh, que linda, precisava escutar essa história. Que bom, fico tão Uhum. feliz. Aí assim, ó, ah, aí veio a minha filhinha e eu já comecei a vida assim, ó, casada com filho. Gente, montem. Ah, mas assim, e se não entrar paciente? Vai entrar. Vai entrar hoje, gente. Deixa eu te dizer uma coisa. Na minha época, se você quisesse divulgar o seu trabalho, você talvez precisasse para o jornal, talvez você precisasse para televisão, né? Mas hoje, o que funciona é isso que eu e a Elvira estamos fazendo. É live. É É. você explicar o seu trabalho, é você começar o seu trabalho, você fazer um network legal. Claro que aquelas pessoas que você conhece, os seus amigos, os seus parentes, vão se atender com você. Elvira, pensa, eu sou formada há 34 anos. O primeiro paciente que me deu o primeiro cheque é meu paciente até hoje. Então, assim, o Sim, que a que gente. faz diferença para você manter os seus pacientes? A gente pode falar um É. pouquinho disso também, né? Claro, vamos falar sim. Hoje a gente quer tudo que a gente puder sugar de ti. Uma, se diferenciar, tá? Então, assim, é importante que seu paciente saiba, por exemplo, tá todo mundo falando de ozonioterapia no Instagram, no Facebook, tá todo mundo falando. Como é que o paciente vai chegar lá e você não é ozonioterapeuta? Ah, eu posso falar mal de ozonioterapia. Mas não adianta você falar mal de ozonioterapia. Ozonioterapia tem mais de 100 anos de estudo e ele funciona. Então, se você fala mal, o que ele vai entender? Pô, o cara não sabe nada. Porque todo mundo tá falando bem. Como é que só o cara vai falar mal? Porque isso é uma Uhum. coisa que existe, né? Às vezes as pessoas não conhecem o assunto, elas falam mal. Eu me lembro, Vira, que há um tempo, muito tempo atrás, logo que eu estava fazendo, comecei meu consultório, uns 25 anos atrás, chegou uma paciente com uma removível de nylon. Talvez as pessoas estejam, os dentistas novos nem saibam do que eu estou falando, porque hoje em dia todo mundo bota implante. Mas na época, não se fazia tanto implante. Imagina 34 anos atrás. E aí a paciente chegou com uma removível de nylon. Ela veio fazer limpeza comigo, eu tirei e falei assim, nossa, o que é isso? Tu acha que eu ia questionar? Ia dizer assim, ah, não serve, porque eu não sei fazer? Não. Esperando, o que é isso? Ela falou assim, ah, foi o dentista que me fez, ele me falou que ela era flexível, eu achei um amor, porque ela realmente era flexível. Eu fui estudar e fui procurar um protético e fazia. Então, assim, isso faz você crescer. O que não te ajuda a crescer? Ah, isso aqui é uma porcaria. Vamos fazer uma. Entendeu? Você negar aquilo que você não conhece, ou falar mal daquilo que você não conhece, não te ajuda a crescer. O que te ajuda a crescer na Exatamente. profissão? Vai lá
e estuda, né? E é tão bom estudar, né, Elvira? Eu tô adorando. Sabe que eu fiquei muitos anos sem estudar. Eu me dediquei para a área de vendas, precisava trabalhar, como a gente sempre faz, né? Vamos enterrar a cabeça naquilo que está dando dinheiro. E fiquei por muito tempo só trabalhando, trabalhando, trabalhando. E de uns 3 anos para cá, eu me dediquei muito a estudar e cada vez mais dá sede de que a gente querer aprender mais. É incrível isso. Claro que eu na minha área e aprendendo mais ainda, querendo saber sobre a odontologia, já que é o ramo que eu me apaixonei e tô aí, né? Então, mas é maravilhoso. Eu acho que os profissionais têm que fazer isso e isso que tu falou agora é muito importante. Essa questão de julgar algo que não se conhece. E a gente vê isso diariamente, né? Não, e assim, por isso que eu tô falando, se você é dentista, vai estudar ozonoterapia e vai estudar aromoterapia. Porque hoje os pacientes querem coisas naturais. Se te oferecerem assim, ó, vamos comprar um produto todo cheio de químico, ou vamos usar uma coisa orgânica, natural, o que você vai comprar? Você vai querer uma coisa natural, né, Elvira? Então, assim, Claro. é uma terapia. Gente, se o ozônio tem mais de 100 anos de estudo científico, os óleos essenciais têm mais de 4.000 anos de trabalhos escritos. Os sumérios escreveram há 4.000 anos atrás o primeiro trabalho sobre óleos essenciais. Então, assim, quem não está usando óleos essenciais ainda na sua clínica, tá perdendo tempo, gente. Hoje até eu postei lá, se vocês entrarem lá no meu Instagram, na Paula.Sorrentino, hoje eu postei lá convidando no meu... Ai, eu ainda tenho dificuldade. Meus stories. Eu tenho que, né? É que isso, Eu tenho é que que... isso aí também, pra gente não é fácil, né? Quem olha de fora diz assim, ah, é barbada e ali, mas a gente tem tanta coisa no dia que às vezes até esquece de ir lá, né, e publicar algo nos stories. Então, assim, eu publiquei lá nos meus stories que eu vou dar uma aula de como usar os óleos na odontologia. Então, vai ser ah, no Zoom, né? Para caber bastante gente, né? Mas, assim, Sim. até porque aqui não daria, né? A gente quer mostrar imagens, quer mostrar filme de como faz. Então, fica o convite para os colegas. Quem tiver interesse, vai lá. É só me chamar no WhatsApp, que eu mando o link. Vai ser segunda-feira que vem, às 22 horas. Você está convidadíssima, Elvira, tá? Sim, vou Já que você participar. adora a área de odontologia. Então, ali eu ensino como é que a gente faz, como é que eu uso, né? Como é que eu montei todo um protocolo da odontologia com óleos essenciais de ozônio. Então, tá todo mundo que é dentista convidado para fazer. E essa é a dica que eu dou, viu, Vira? É você, primeiro, não fala mal, nunca eu falo mal de colega, não falem mal de colega, isso também não pega bem, né? Claro, com certeza. Se eu vou num médico, ele começa a falar mal do outro médico, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou querer saber quem é o outro médico. Porque pro outro tá com tantos ciúmes e tanta inveja, o cara tem que ser bom. Então, a me informar que é o outro. Não fale mal de colega. Se você não conhece o trabalho, vai estudar. Não sabe sobre ozônio, não fala mal de ozônio. Vai lá e estuda ozônio, vai lá e estuda óleos essenciais. E quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que tem que estudar. Agora, a Elvira usa óleos essenciais. Se você quiser saber mais, pode falar com ela também, né, Elvira? Eu uso, eu uso. Para mim fez muita diferença. E como que eu usei a primeira vez foi lá, eu tava na recepção do teu consultório e eu tava assim, sentada com a mão na cabeça, assim, e aí a tua secretária, a Carla, tava ali perto, e o teu braço direito, uma delas, né? E ela falou assim, o que que houve? Eu falei, ai, tô uma dor de cabeça hoje, assim, não sei se é o tempo. Tá? Eu me lembro que tava um dia meio nublado, meio abafado, assim. E ela falou assim, não, calma aí, vamos resolver isso. E ela pegou o Paper Mate e deu para eu fazer a massagem. E eu fiquei massageando, aquele cheirinho foi tomando conta, assim, da minha face. Eu, ai, que coisa mais boa isso aqui. Aí ela já me explicou um pouco mais. E desde ali eu já quis saber mais, já fui nos teus cursos. E eu disse, isso aí é demais. E é incrível, assim, como a gente vai aprendendo a usar de forma natural. Eu sou uma hoje que muito pouco eu tomo um remedinho para dor de cabeça ou para dor de estômago, que é uma coisa que eu sinto muito, eu tenho problema de estômago. Então eu uso vários óleos. E eu indico para o pessoal. E assim, Elvira, se eu puder te dizer assim, o que mais me encantou nos olhos, eu já usava para minha saúde, usava para minha família, né? Alexandre, sai bem. Desculpa que meu marido tá batendo papo aqui na sala, que eu vou ter que botar ele para correr. Então, assim, ó, se teve uma das coisas que mais me encantou nos óleos essenciais, foi a liberdade. Então, para quem está começando agora, eu sugiro que leia o livro Negócio do Século XXI. Gente, eu queria ter lido esse livro
há 25 anos, 30 anos atrás. Porque ele explica que eu amo o que eu faço, tá? Eu até brinco que eu sou dentista raiz mesmo, que eu vejo que muita gente hoje quer fazer harmonização orofacial e tal. Eu gosto de fazer dente mesmo, eu adoro fazer um dente. Mas eu descobri que eu trabalho por dinheiro. E quando você começa a fazer óleos essenciais, como é uma renda residual, que eu já vou explicar o que que é, você não está mais trabalhando por dinheiro, o dinheiro está trabalhando para você. Então, assim, ó, quem tem vontade de ter liberdade, por exemplo, eu falei que eu tenho 9 netos, né? Não sei lá de odontologia, não. Eu ainda sou dentista, eu trabalho, eu reduzi a minha agenda, não preciso trabalhar tanta. Gente, teve dias assim de atender 30, 35 pacientes no dia. Hoje, a minha secretária sabe, se a Cida tá aí, ela sabe que essa semana até a gente brigou muito, que eu falei 5 pacientes por dia no máximo, tá? Isso é um erro também do dentista, que ele acha que se ele não tá trabalhando, fazendo dente. Gente, não é assim. Quando eu estou fazendo odontologia era a minha primeira renda quando eu comecei a fazer do Terra 2 anos atrás, tá? Hoje a minha primeira renda é do Terra. Porque ela me deu liberdade. Hoje eu vira, claro que eu amo odontologia, vou continuar fazendo, mas eu estou sentada na beira da piscina, eu estou ali cadastrando gente, estou ganhando dinheiro. Então, assim, se você tem Exatamente. vontade de ter, além da odontologia, uma segunda renda, e eu acho que a Covid veio muito para ensinar isso pra gente, né? Quem ficou só É, fazendo uma coisa, teve problema. A gente precisa ter uma segunda renda. Mesmo que você seja dentista, você precisa ter uma segunda renda. Mesmo que você seja médico, vai ter hora que por alguma razão você vai ter que parar. Ou pode sim, ser um com problema de certeza. saúde, ou pode ser algum viagem. Pô, sabe como é que era viagem para mim? Quem é dentista e tá me escutando vai me entender. Meu marido não deixava eu viajar mais do que 10 dias. Sim, porque senão a agenda lotava, os pacientes iam embora para outra clínica. Era medo, né? Ele calculava quanto custava a minha hora. Eu até na nossa briga, nossa discussão, porque eu dizia assim, Alexandre, eu não sou nem mulher de programa, nem taxista, que calcula por hora. Era a nossa briga que eu vira. Então, assim, por Sim, quê? Porque se eu não estou sentada na cadeira trabalhando, eu não estou ganhando. E estou pagando com conta. Eu estou certeza. pagando meus funcionários, eu estou pagando material, as contas estão virando e a conta vem vindo. Em qualquer profissão, se você está parada, mas quando você faz alguma coisa que é renda residual, te dá uma liberdade. Hoje eu virei, se eu precisar, por exemplo, semana passada minhas 3 filhas vieram aqui para casa, 2 dos Estados Unidos e a de São Paulo. Gente, está numa alegria com as minhas 3 filhas aqui. Eu parei tudo. E a equipe continua trabalhando. E você Sim, continua ganhando. Então, assim, gente, a renda residual te dá. Não estou dizendo para parar a odontologia, não, porque eu adoro odontologia, não vou parar, não, sim, tá? com certeza. Não recomendo. Amo a profissão. Mas você ter uma segunda renda, o Covid não foi o primeiro vírus, não vai ser o último, né? Então a gente não sabe o que mais está para acontecer. É um conselho assim, ó, tenha uma segunda renda. Não tenha apenas um negócio. Porque um dia pode ser que esse teu negócio tem que fechar. Aqui em Porto Alegre, né, Elvira, a gente não foi obrigado a fechar. Aqui, felizmente, entenderam clínica odontológica como uma coisa de necessidade e atendi todos os dias gente com dente fraturado. Só que eu tive muitas colegas no Brasil todo que tiveram que fechar. E tiveram que ficar É, assim. e aqui a gente também teve alguns que acabaram fechando pelo medo, tiveram aquele pânico, fecharam. Eu tive vários clientes que me disseram assim: não, parei, agora 30 dias eu não trabalhei. E teve outros que não, se entraram dentro de todos os protocolos que tinham que seguir e continuaram trabalhando. Isso a gente percebeu bastante. Eu trabalhei todos os dias, porque todo dia vinha. Foi tão assustador, coitado das pessoas ficaram tão assustadas, assustaram tantas pessoas, que elas vinham com os dentes fraturados. Eu nunca consertei tanto dente quebrado, tanta porcelana quebrada, tanto implante solto, que nem na Covid. Olha, eu trabalhei todos os dias, não parei nenhum dia, não tivemos Covid, porque a gente usa ozônio, usa óleos essenciais, né? Que aumenta a nossa Sim, imunidade. E porque a gente não teve medo, gente. O pânico, o medo diminui os nossos megahertz e a gente adoece. Então, é assim, ó, verdade. se eu puder dar mais uma dica para quem faz odontologia, faça óleos essenciais também. Isso é uma segunda renda muito gostosa, É, te dá uma liberdade financeira maravilhosa. Se você tem alguma dúvida como fazer isso, chama a Elvira, me chama, a gente te ajuda, né, Elvira? Então, assim, exatamente. Eu
Teve alguns clientes já que me perguntaram, porque eu tenho no meu escritório hoje, eu acabei me mudando. Hoje a gente encerrou a nossa loja, atividade comercial aí em Porto Alegre. Eu estou com um escritório de vendas, porque mudou muito o mercado, né? Mudou muita coisa, grandes empresas fecharam, que nenhuma das distribuidoras que eu trabalhava. Então eu fui me reinventando também, como se tornou essa palavra aí, a moderna do tempo. Mas o que eu fiz também? Vamos lá, gente, não pode parar, vamos seguir adiante. Então, o que eu acabei fazendo também? Eu percebi que muitos dentistas que querem evoluir no seu consultório, trazer mais pacientes, ou até montar o seu negócio, não estavam tão preparados. Muitos estão, mas muitos não. Eles olham assim e se apavoram. E agora? Né? Entra aquele pânico. Calma aí, respira um olhinho, conta até 10, que tudo tem solução. E aí a gente segue adiante. E eu até agora, essa semana, eu lancei também um curso aí, depois de tantos estudos. Por quê? Porque eu vi que os dentistas, qual é a grande dificuldade lá no teu início, com certeza para ti não foi tanto, até porque o Alexandre ele tem uma experiência muito grande nisso. E ele é um baita de um administrador. Não gosto muito de negociar com ele porque ele me aperta muito, mas ele é bom. Mas o que acontece? Muitos não sabem nem por onde começar quando vão montar o seu consultório. Vocês mesmo ali já reformaram clínica, estão sempre inovando, tem sempre alguma novidade. E o que a gente vê, assim, que quem vai montar um consultório, às vezes não sabe nem a localização que ele quer montar o consultório, não sabe o público que eles querem atender, não sabe o que realmente precisa para vigilância sanitária, que é um monte de normas, quando eles batem lá, vocês sabem como é. E a gente viu que essa dificuldade existia, e eu percebi, assim, por que tem tanta gente com o mesmo problema? Por que essa dor afeta tanta gente? E eu resolvi fazer um curso. Eu estava dando assessoria já para consultórios, em particular. Só que nem todo mundo, às vezes, quer pagar uma assessoria de 2 mil, 3 mil para ter isso. E eu pensei assim, mas eu posso fazer algo diferente. Se eu fizer isso num coletivo, né? Então eu criei o curso onde a gente monta o passo a passo para montar o consultório odontológico. Fiz o lançamento essa semana aí. Razão para as pessoas não terem medo. Façam o curso de Elvira, né? E assim, ó, não vale a pena ter medo, gente. Na verdade, o dar cara para bater, o enfrentar o desafio, só engrandece a gente. O que eu aprendi nessa vida é que não existe experiências ruins. Existem experiências, né? Então a gente precisa ter essa experiência. Mas a gente não precisa também passar por erros. Então faz o curso de Elvira, que você vai montar a clínica com segurança. Por exemplo, e essa coisa de curso online é muito gostoso. O teu tá lá numa plataforma? Sim, a gente vai fazer a plataforma, já está na plataforma, mas vão ser 5 aulas ao vivo, em torno de 2 horas. A gente vai estar presente ali pela plataforma, com os alunos, explicando passo a passo e trocando ideias. Ah, minha dúvida é essa, então vamos lá atrás da tua dúvida, vamos resolver. E aí eu passo a passo, desde a sala, da localização, até exatamente lá, a compra dos equipamentos, manuseio, pós, como é que eu manuseio esses equipamentos, como é que eu dou manutenção. Tem pessoas que não sabem nem treinar um compressor, né, doutora? Ela falou, dá o expertise da coisa, né? Exatamente. De pandemia, eu também tive a oportunidade, gravei 2 cursos, né? Um que eu habilito como ozonioterapeuta e o outro como aromoterapeuta. Que, na verdade, essa história do curso online, Elvira, o que é legal dele? Tudo bem, a gente pode pagar e assistir um curso em determinado lugar. Mas imagina que gostoso, depois que você deu janta, todo mundo, as crianças foram dormir, você senta e assiste algo que você quiser. Exatamente. Eu funciono bem de manhã, tá, gente? Cada um tem o seu horário. Eu amo, obrigada, querida Silvia amada. Aí, não é Silvia? Silvia. Na verdade, qual é para mim o que funciona é de manhã. Então eu acordo de manhã cedinho e começo a fazer os meus cursos, meu doutorado, grande parte do meu doutorado que eu tô fazendo numa Oh, querida, ela fez os 2, ó. A doutora Monique é uma querida, ela fez o de aromaterapia e o de ozonioterapia. Na verdade, o meu doutorado que eu tô fazendo numa universidade americana em medicina integrativa é online. Então, o meu melhor horário é 6 da manhã. Eu acordo às 6, tá todo mundo dormindo, a casa tá quietinha, eu tô com a minha cabeça assim, ó, ligada. Pega um peppermint com tangerina, né, Monique? Cheiro, e aí eu começo a vida. Você também começa assim, Elvira? Eu começo assim. Eu cheiro o alecrim lá, porque eu amo ele.
cheiro, respiro, peço boas energias para o meu dia e vamos lá. E como os cursos, muitos, mesmo eles sendo gravados ao vivo, que às vezes tem essa interação, todos ficam gravados, né? Então eu posso ver a hora que eu quiser. Eu fiz, só nessa pandemia, acho que uns 6 cursos online. Tudo que me aparecia, que me interessava, eu já ia lá, vou me cadastrar, vou fazer. E outra, né, doutora? Muitos, claro, são cortesia, tem aí. Muitos também são pagos, mas com valores muito mais acessíveis do que se pagaria num curso presencial, com 12 alunos, com 15 alunos, é bem diferente. Por exemplo, o curso de ozonoterapia, o presencial é muito mais caro do que o online, só que o online tu tem 1 ano para assistir quantas vezes você quiser, com quem você quiser, na hora que você quiser. Então, assim, tem esse valor agregado. Eu acho ótimo o presencial, claro que eu acho, mas o online tem seu valor, né? Tem. Tem seu valor. E eu acho que cada vez mais as pessoas têm que ir mudando esse conceito. Porque algumas pessoas ainda dizem, mas é que eu não tenho tempo, eu não vou estar pegando o computador ainda. Tem umas pessoas assim como é que eu digo? Elas ficam restritas à moda antiga. Eu vou esperar o presencial, vai passar o Covid em seguida e eu vou esperar. Mas não, as coisas estão acontecendo. A gente se acostuma tanto que, para mim, eu estou conversando com a doutora Ana Paula aqui, na minha sala, nós duas. A gente se acostuma com isso, né? Não, e tem mais uma coisa, né, gente? Quando o curso é presencial, nada contra. Eu também já fiz milhões de cursos presenciais, tudo bem. Sim, são maravilhosos. Presencial, você tem que se arrumar toda, salto alto. Você vai, não, mas eu sou mais descolada. Mesmo que você seja uma pessoa descolada, você vai ter que se arrumar, você vai ter que estar, né? Agora, o curso online, eu faço de pijama. Gente, meu doutorado, claro que eu vou ter várias aulas presenciais, então eu vou ter que estar lá, óbvio. Mas, assim, a grande parte das aulas, eu tô de pijama, pantufa, gente, como é bom! Sentada numa caminha super confortável ali. Pô, gente, isso não tem preço, é muito gostoso. Sem dizer que no meu doutorado, sem mentira nenhuma, a maioria das aulas do primeiro bloco, eu já assisti mais de 3 vezes. Do segundo bloco, eu já estou começando a assistir a segunda vez. Por quê? Porque tem um trabalho que fala que cada vez que você assiste alguma coisa, você grava 30%. Então, você vai assistir a aula da Elvira, tá? Você vai gravar 30%. Se você assistir ela de novo, você grava 60%. Se você assistir ela de novo, grava 90%. Tem mais umas técnicas para aprender também, né? Por exemplo, faz o resumo e antes de dormir lê de novo. Você sabe que aí o seu cérebro grava mesmo. E tem umas atividades ainda melhor, né? Bota o seu difusor com alecrim e frankincense do lado, que aí o cérebro só funciona, né, Elvira? E sempre eu digo assim, eu já fiz muito isso, né? De assistir 2, 3 vezes a mesma aula e a visão também muda, né? A primeira eu assimilo um negócio, depois na segunda, não, mas eu acho que não era bem assim como eu interpretei, eu vou interpretar de outra maneira. E assim vai, até aquilo vai entrando de uma maneira fácil no cérebro e a gente assimila muito melhor. E aí pode ver quantas vezes quiser. Às vezes a gente assiste a segunda vez e assim, nossa, eu nem tinha visto que ela tinha falado isso na primeira, né? Então, essas coisas são muito gostosas do curso online. Você poder assistir várias vezes a mesma aula. Às vezes tem aula tão legal do doutorado que eu sento o Alexandre do lado e diz assim, assiste aqui comigo. Porque tem coisas assim que são sensacionais que você quer compartilhar com a pessoa que está com seu marido, com a sua pessoa que vive com você, ou com o filho. Então, assim, é muito gostoso, né? Na verdade, assim, fica a dica, tá? Olha, quem está se formando e tem medo de montar consultório, a Elvira está com curso online, dá para assistir quantas vezes você quiser. E se você quiser mais umas diferenciaçõezinhas, tem curso de aromaterapia, ozonoterapia, né? Então, procure. Tem muitos diferenciais hoje para o consultório odontológico e as pessoas precisam estar antenadas a tudo que está acontecendo no mercado. Vamos sair daquela zona de conforto, né? E ir à luta, ver o que está acontecendo. Não vamos criar o pré-julgamento antes de conhecer, porque tem pessoas que têm costume de dizer assim. Eu até vou ter exemplo, às vezes, até do micromotor elétrico, que foi um caso. Alguns dentistas eu chegava e dizia assim, não, eu não vou investir 10, 11 mil. E aí, depois que viram as coisas acontecendo, pensaram assim, não realmente, acho que faz diferença no meu consultório. É um investimento que vai fazer diferença para o paciente e para o dia a dia de trabalho. Sabe, Elvira, eu tive muitos colegas que, no construir da profissão, desfilavam com Mercedes, com carro zero, por aí. Todo o meu investimento foi na minha profissão.
Na minha formação, fazer os pós-graduações, eu não vou mentir para vocês. Cada pós-graduação que eu me inscrevia era uma briga com meu marido. Porque ele botava no papel, aí eu vira, conhece. Tá? Ele é de... Conheço. Cada pós-graduação, eu vira, ele punha no papel quanto ia sair. Ele dizia, dá um apartamento. Eu disse assim, olha, tudo bem, mas o quanto esse apartamento vai render aqui na clínica? É. Eu dei Tem... um exemplo na aula que eu fiz online agora, terça-feira. Eu dei um exemplo assim. Muitos querem andar de BMW ou de Mercedes, né? Mas na hora de comprar qualquer produto para dentro do consultório, até a cadeira, acham muito caro. Mas o carro que vai levar eles para o sucesso é a cadeira. Exatamente. E Gente, aí não valorizam isso. e a mesma coisa eu digo no diferencial do seu trabalho, tá? Não adianta você achar que uma especialização é muito caro, porque tem trabalhos mostrando que cada vez que você se diferencia, você praticamente dobra o seu ganho. Na minha vida aconteceu isso, tá? Quando eu fiz o meu pós de dentística, dobrou o que eu ganhava. Quando eu fiz o meu de prótese, dobrou o que eu ganhava. E quando eu fiz o de implante, gente, só vai aumentando. Agora, se você ficar investindo em vou comprar uma casa, gente, isso não reverte. Quanto mais você investir na sua profissão, mais você vai ganhar. De novo, odontologia é bom, é maravilhoso, mas você tem que se diferenciar. E conselho de quem já passou por isso: tenha uma segunda renda. Acreditem, nessa Covid, claro, antes a gente atendia 20, 25, 30 pacientes por dia, baixou para 5, 4. Tudo bem que eu me apaixonei por esse assunto, tá? Eu só fiquei com... Eu não quero mais que 5 hoje em dia. Mas Tá ótimo assim. triplicou de tamanho. Então, assim, foi tão bom. Ó, o diferencial é encantador para pacientes. Isso mesmo, Josimara. Então, assim, ó, quando o consultório diminuiu, a do Terra triplicou de tamanho. Então, tem uma segunda renda. E o bom de você fazer um mercado de rede é que você tem liberdade. Gente, hoje, quando eu atendo meus pacientes, por exemplo, o paciente senta na cadeira, a gente já começa com peppermint. Por quê? Eu quero que ele abra a respiração. Aí eu começo a conversar com ele, eu peço, as gurias já estão acostumadas, elas já me trazem água ozonizada. E a gente toma um copinho de água ozonizada com umas gotinhas de limão siciliano. Aí eu explico ao meu paciente os benefícios do ozônio, explico os benefícios do óleo de limão, que ele regula o pH, ele limpa a pele de dentro para fora, ele é diurético, tudo isso. E converso com o paciente por pelo menos uns 10 minutinhos. E aí, como é que você tá? Como é que tá a família? Porque normalmente a gente conhece os pacientes, né? Como é que você tá? Como é que tá a família? Como é que tá sendo a Covid para você? Você vai batendo um papinho. Por quê? Muitas das coisas que estão acontecendo com o paciente, se você só for direto para o dente, você não vai conseguir diagnosticar. Eu tenho 2 experiências bem rápidas para contar sobre esse assunto. De dar aguinha com limão, começar a conversar. Aí uma paciente, que já é uma paciente minha, uns 20 anos, ela tava com um negocinho aqui assim, uma feridinha aqui assim. Falei assim, o que eu vi aqui, dona Maria? Ah, não sei, eu acho que ando coçando aqui e essa feridinha não tá cicatrizando. Eu disse assim, quanto tempo você tá com ela? Ah, faz uns 3 meses. Deve ser assim, alguma espinhazinha que eu... Não, eu disse, não. Deixa eu te dizer, mais de 15, 20 dias, não é para ser uma espinhazinha. Então, vou fazer o seguinte, confia em mim. Eu desconfio. Então, você vai sair daqui, você vai lá no seu dermato agora. Ai, será? Eu disse, não se assuste, mas vai. Claro que ela estava com melanoma, né? Ela estava com câncer de pele. E não era só aqui. Quando o médico examinou o dermato, tinha outras partes do corpo. Se eu não tivesse parado para conversar, tomado uma aguinha, eu jamais ia olhar o pescoço dela. Porque eu ia dizer, vamos lá, o que tem no dente, vamos lá. Gente, a gente tem que ver que nós somos pessoas que lidam com a saúde. Eu gosto muito dessa questão de saúde integrativa e olhar a pessoa como um todo. Óbvio que todos os meus pacientes saem prescritos com óleos essenciais, porque eles mudaram a minha vida e eu ajudo a mudar a vida deles também. E esses tempos, uma paciente que tem mais de 50 anos chegou para mim e disse assim, Ana, eu vim aqui porque o meu siso, mas o siso estava erupcionado, super normal, ele está me doendo tanto aqui assim, me dá uma dor aqui assim, eu quero ver se eu ou extraio ou trato canal. Fui lá, bati o raio-x, íntegro, nenhuma cárie, nada no siso. Não, mas eu quero tratar o canal. Eu disse, vamos conversar primeiro? Vamos fazer o seguinte, eu vou mandar uma cartinha pro seu médico, tu vai passar pelo teu médico, e claro, nós vamos marcar fazer o que tu quiser, canal, extrair o que você quiser, mas primeiro você vai passar pelo seu médico.
Gente, ela estava com linfoma. Então, assim, se eu não tivesse parado para conversar, provavelmente ela poderia ter morrido e teria passado por mim se eu nem ter prestado atenção. Então, o parar, tomar uma aguinha ozonizada, eu gosto disso, tá? Porque o ozônio também já aproveita limpar a cavidade antes de você atender. Dá uma aguinha ozonizada, uma gotinha de limão, que fica uma delícia daí o gosto. Muita gente vai dizer assim, água ozonizada não tem gosto bom. Uma gotinha de limão siciliano, os pacientes se deliciam. Nossa, que delícia, o que eu tô tomando? E aí você vai tentando. E você conversar com o paciente é justamente o que deixa eu até voltar lá, a Josimara falou. Se você não fizer esse diferencial de conversar, bater papo, oferecer terapias naturais. Claro que eu tenho pacientes que são super alopáticos e querem medicação. E para eles, claro, eu vou dar antibiótico e tal. Mas hoje em dia você pode fazer um implante sem precisar dar antibiótico, anti-inflamatório, se você usar óleos essenciais e ozônio. E eu tenho tanto paciente, porque sabe o que acontece? Eles começam a indicar o outro. Porque esse mundo das pessoas que gostam de coisas naturais é enorme e vai crescendo cada vez mais. Muito, 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 muito. Então, quando eu atendo uma pessoa que eu atendo de uma forma mais natural e a pessoa diz eu não gosto de medicação e ela vê que eu vou usar terapias naturais, gente, impressionante como vem um grupo dos amigos. Não, eu vim aqui porque minha amiga veio, você botou ozônio, você não deu medicação, você deu óleos essenciais. Então, gente, isso aí é um diferencial bem legal que você pode botar também no seu curso sobre óleos essenciais, viu? Sim, sim. Na verdade, eu tenho já falado em detalhes, assim, e o nosso quarto ou quinto módulo, agora bem de cabeça, eu não sei, mas eu acho que é o quarto módulo que eu vou falar sobre as tecnologias, os equipamentos e produtos tecnológicos que fazem a diferença no consultório. E a gente vai entrar com ele lá no quarto módulo, que é onde a gente fala todos os diferenciais que fazem o faturamento dobrar, porque a gente tem que sempre entender que o consultório é uma empresa e muitos não entendem isso. O consultório é uma empresa e você tem que fazer dele uma gestão boa e ele te dar faturamento. E para isso tu tem que ter o diferencial de atendimento e o diferencial do que compõe ele. Não só ter uma cadeira ali funcionando com compressor, uma autoclave, ponto. Não. A gente tem que ter o diferencial. E isso a gente vai falar lá no quarto módulo. Boa, isso é muito importante. Esse diferencial ajuda muito a fazer com que os pacientes venham, e não só isso, te recomendem, né? Eu hoje, né, você no consultório atende teu paciente assim, eu atendo meu cliente assim, eu tento entender o que ele quer e não vender, né? As pessoas têm muito essa coisa, eu quero vender. Não, eu quero vender, mas eu quero aquilo que o meu cliente necessita. Não adianta eu querer empurrar algo para ele que não vai ser algo que vai fazer diferença no consultório dele. E a gente sabe que isso muitos vendedores fazem. E foi aí que eu também me diferenciei. Eu tenho que me diferenciar no meu atendimento, da forma como eu atendo o meu cliente. E é isso que eu tento passar para os meus clientes fazerem com os pacientes deles. Quem está começando nesse ramo aí, tem que ter um pouquinho da veia comercial junto para vender o seu serviço, né? Não, e assim, quem pensa que a gente não é vendedor está se enganando, porque a gente vende o tratamento da gente diariamente. Eu trabalho de venda também. Tudo bem, você pode colocar alguém para fazer isso. Eu aqui na clínica, eu vejo tudo que o paciente tem para fazer e passo para o Alexandre. Quem vende o tratamento é o Alexandre. Mas no início, eu que vendia o tratamento. Então, assim, sim, é uma coisa que a pessoa também precisa aprender, que é essa parte comercial, né, Elvira? Exatamente, exatamente. A gente vê que, claro, tem pessoas que não têm esse perfil. Cada um tem um perfil mais acelerado de alguma coisa. Mas, numa hora, tu vai ter que te especializar um pouquinho nessa área também para vender o teu trabalho. Porque vender o teu serviço faz parte da venda. É a venda. Essa coisa Todos nós somos vendedores, né? Todo dia. Essa coisa de só boca a boca também não existe. Eu acho que você tem que colocar a sua cara a bater e ensinar as pessoas. Ana, qual a sua cidade? Porto Alegre, Cilda. Tá? E eu trabalho em Porto Alegre. Você é de onde, Cilda? Então, assim... Vamos ver que área. Dá tempo. Se alguém quiser fazer alguma perguntinha aí, fiquem à vontade, nos mandem que a gente vai respondendo. A gente vai conversando aqui, mas a gente está aqui também para trocar ideia. Faz de conta que a gente está todo mundo junto. Outra coisa interessante. E quem segue a doutora Ana Paula Sorrentino
e não me segue, então, @Elvira_Garcia, ou vice-versa. Quem me segue e não segue a doutora, siga lá, porque eu todo dia tenho dicas maravilhosas nos nossos Instagrams. Não, e outra dica e outra coisa que eu ia contar é que tem pacientes hoje que são de outros colegas que vêm só para fazer ozônio. Ah, de Aracaju, que legal, Silda, que gostoso. Aracaju é uma delícia, uma cidade deliciosa. Então, tem pacientes hoje que são de outros dentistas, e a gente respeita, né? Eu respeito que seja de outro colega, e vem só para fazer ozônio. E tem pessoas hoje que vêm só para fazer consulta de aromaterapia. Então, assim, a gente tem que tratar bem todo mundo e fazer e ter os diferenciais para poder atender todo mundo. Só que eu tenho um paciente que é muito interessante, ele é muito engraçadinho, ele vem de São Paulo, ele vem para Porto Alegre para se atender comigo, ele senta, sem mentira nenhuma, ele fala durante 1h30, quase 2, aí diz assim: ah, doutora, hoje eu não vou poder olhar os dentes, né? Então eu volto na próxima. Então, o que aquela pessoa precisava? Ela precisava conversar. Então, eu Sim. escutei ele, eu ajudei dentro do que eu podia, porque na verdade eu sou dentista, né? Mas a gente ouve, e isso é muito importante, as pessoas estão precisando de ouvidos para escutarem elas, né? As pessoas estão precisando conversar. Tem outra coisa, eu já vou te responder, tá? Só um minutinho. Na verdade, assim, ó, tem uma técnica nos óleos essenciais que se chama Aroma Touch. E eu faço essa técnica de aromatouch, por exemplo, a minha clínica tem um laboratório, né? Então, às vezes, a prótese desce para dar o glazer e eu fico fazendo uma técnica de aromatouch, que é trabalhar com os olhos na mão. Tu sabe que as pessoas, elas choram, porque ninguém mais toca ninguém. As pessoas mais idosas, ninguém toca. E não dão Uhum. carinho, não dão beijo. Então, assim, ó, não estou dizendo para todo mundo ficar se beijando nem nada, mas fazer uma, né, uma técnica de aromatante que é na mão. Você pega a mão da pessoa e trabalha. As pessoas choram, porque tá todo mundo meio carente. Ana, você recomenda alguma leitura a respeito dos olhos na odontologia? Olha, se você for lá no meu Instagram, eu postei ontem, eu recebi o livro, tá? A gente postou lá um capítulo de óleos essenciais na odontologia. Quem ainda não ouviu, vai lá no meu Instagram, que hoje lá nos stories eu postei. Segunda-feira, às 10 horas da noite, eu vou fazer um Zoom só para dentistas explicando como usar os óleos essenciais na odontologia. E como todo mundo fica me pedindo, me dá uma dica, e é uma conversa de 1 hora. Então, assim, ó, entra lá no meu Instagram, me manda, eu botei meu WhatsApp lá, me manda no WhatsApp, eu quero o link, eu quero assistir essa aula. Vai ser um prazer. Segunda-feira, às 10 da noite. Por que 10 horas da noite, Ana? Não é muito tarde? Porque muita gente chega em casa, tem que dar comida pro filho, tem que botar a mesa, tem que dar janta. Botou todo mundo para dormir, 10 horas da noite, Tá vai lá. tomar um Zoom de 1 hora para dar essas dicas para os colegas de como usar os óleos essenciais. E aí sim, eu vou mostrar o livro. Ele até tá lá daqui a pouco. Bom, tá lá no meu Instagram também. É da Quintessence, tá? Eu fiz um capítulo só sobre óleos essenciais. Uma pena que não sou da área da saúde, porque na área de ozônio acho fantástico. Mas, Fabiola, você não é da área da saúde, mas você pode ser aromaterapeuta, sabia? Aromaterapeuta é uma profissão muito legal. Deixa eu ver quem mais aqui. Virias dar curso de ozonioterapia para a equipe de saúde bucal de Bento? Juliana. Carla, tem o curso online. Você entendeu? Ó, vamos nós no curso online de novo. Fiquem ligados nos cursos que estão acontecendo, né, doutora? Tem um curso online de ozonioterapia que sai muito mais barato. Você usa durante 1 ano, te habilita como ozonioterapeuta, tá? E assim, ó, é muito mais prático do que, imagina, eu ficar 3 dias em Bento, a gente vai ter que gastar hotel, tem o tempo que eu paro de trabalhar na clínica. Você entendeu? Essa semana que passou, eu dei o meu último curso presencial de ozonioterapia. Não pretendo dar mais curso de ozonioterapia presencial. Tem online. Aí, depois sim, a gente pode marcar um dia, fazer uma prática aqui na clínica, alguma coisa assim. Mas assim, lá tem toda a prática, inclusive, tá bom? Mas obrigada pelo convite, tá, Carlinha querida? Total, saber ouvir para entender que o paciente precisa e não que queremos vender. E olha, exatamente, tu traduziu o que eu gostaria de ter passado, tu traduziu numa frase perfeita, tá? Saber fazer o que o paciente precisa naquele momento. Às vezes, claro, a gente tá louco lá para fazer uma limpeza. Pô,
sabe que as primeiras vezes eu meio que pirava. Eu dizia assim, cara, o paciente pegou o avião, veio de São Paulo até aqui, ficou 2 horas sentado na minha cadeira e eu não fiz nenhuma limpeza nele. Mas eles pagaram. E olha, normalmente a gente, né? Não, eu cobrava o que eu tinha que cobrar, ele pagava o que tinha que pagar. Eu tenho um paciente, Elvira, que ele vem do Rio só para fazer ozonioterapia, tá? Porque ele é paciente de um colega meu que eu amo e eu digo para ele, se tu tem alguma coisa para fazer, é lá no meu colega. Ele vem do Rio, aí ele passa em Florianópolis, porque a oftalmologista dele aplica ozônio ao redor dos olhos para melhorar a visão dele. E realmente melhorou, eu já diminui meio grau dos meus óculos, tá? E aí ele vem de Florianópolis até Porto Alegre para fazer ozônio, porque a oftalmo dele me recomendou para fazer ozônio nos dentes. Então ele vem do Rio, para em Florianópolis, faz nos olhos, vem para Porto Alegre e faz a boca com ozonioterapia. Eu só faço ozonioterapia nele. Só que como eu também trabalho com óleos essenciais, cada entrada dele aqui na clínica, ele gasta uns 3 mil reais. Porque ele paga a aplicação de ozônio, mas ele sempre quer comprar os óleos que eu prescrevi para ele. Então, é o que ela falou. É fazer o que o paciente quer e não o que a gente está afim. Doutora, os óleos essenciais são marketing de rede? São, Anne. Mas assim, entenda, Anne, que é um marketing de rede muito, muito ético e muito legal. Depois, se você quiser saber mais, você pode falar com a Elvira, você pode falar comigo. É muito legal. Eu quero comprar esses óleos para usar na minha mãe. São maravilhosos. Elô, eu usei para mim durante 6 anos. Eu não fazia o negócio. Durante 6 anos eu usava só para mim. Então não importa se você quer só para usar para você, se você quer fazer uma segunda renda, se você quer fazer o marketing, é muito gostoso. Eu me arrependo de não ter começado há 8 anos atrás a fazer o marketing. Sabe como é que a gente começou a fazer o marketing? Eu sei que já vai acabar em 3 minutos. Sabe como é que a gente começou? Um amigo que é dentista, formado em Harvard, tem 3 doutorados, 2 em Harvard, 1 na MIT. Ele veio aqui me falar de fazer da do Terra uma segunda renda. Eu, preconceituosa, falei, já sou dentista, tal, papapá, larguei meu marido na mão dele, falei assim, Alexandre, que se vire, né? Quando eu voltei entre um paciente e outro, o Alexandre estava dizendo assim, isso é maravilhoso, onde é que eu assino? E ainda bem que o meu marido teve uma mente muito mais aberta do que eu, porque essa segunda renda... Hoje em dia eu tenho liberdade financeira. Hoje, quem quiser comprar uma clínica em Porto Alegre, gente, a clínica tá à venda, tá? Ele não tá te escutando. Hã? Ele não tá te escutando nessa hora. Não, mas ele sabe disso. A gente pode passear, a gente pode viajar. Ele não tá mais preocupado quanto eu ganho por hora. Hoje a do Terra nos dá uma tranquilidade. Eu ganho mais na do Terra do que na clínica. Para ansiedade... até é bom para a gente falar no finalzinho, para a gente não perder, que os dentistas que estão aí e ainda não usam o do TR e querem se cadastrar, podem me chamar depois no direct ou no WhatsApp. A gente até deixa ali depois nos comentários. E da doutora também. E a gente cadastra esses dentistas tanto para trabalhar no consultório quanto para revender para os seus pacientes. Tá, e tem treinamento o tempo todo. A nossa equipe, gente, a gente dá treinamento todos os dias às 21 horas. Quando terminar aqui, eu tô entrando lá na sala para abrir a nossa sala do Zoom. Então, assim, muito legal, tá? Para ansiedade, eu uso muito óleo de lavanda. Inclusive, para bruxismo, lavanda aqui, ó, no masseter e no temporal, é sensacional, tá bom? Adorei, querida. Vai estar lá na segunda, vai ser um prazer. Então, Elô, faz o curso de aromaterapia na segunda quinzena de novembro, nós vamos estar lançando o curso. Entra lá na minha bio, diz assim, ó, cursos. Você se inscreve lá para receber o mail de quando abrir o curso, ainda não tem. Sigo você, agora quero Elvira. A Elvira é maravilhosa. Elvira_Garcia. Ó. Sim, eu coloquei ali para eles. E assim, infelizmente o Instagram, ele derruba a nossa live quando a gente passa o tempo. Então, para a gente não perder a live gravada, a gente vai ter que se dar tchau. Foi maravilhoso estar aqui. Cada vez mais te escutar. É sempre muito conhecimento que a gente adquire. E vamos lá, né? A gente tem que seguir e a gente vai se falando. Quem só quer saber dos cursos, tá no meu feed também, o da doutora também. Qualquer coisa, nos chamem no direct que a gente dá qualquer informação. Doutora, muito obrigada por esse espaço, por ter aceitado o meu convite. Sem palavras. Muito bom estar com você. Beijo para todo mundo. Beijão. Beijão. Tchauzinho.